Explosivo. Lulinha admite, confessa pagamentos recebidos do careca do INSS. É breaking news sobre uma confissão explosiva feita pelo Lulinha. Filho do presidente da República, Lulinha, admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. O primeiro milagre desta CPMI aconteceu. Por ter sido aprovado aqueles requerimentos, o recado já chegou. Milagre. Olha, se eu pudesse dizer milagre aqui, todo mundo dizia, é mentira, Lulinha não tem nada a ver com careca do INSS. Os porta-vozes da República já mudaram a versão. Filho do presidente da República, Lulinha, admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Os senhores estão vendo como a quebra do sigilo já antecipa resultados, como a verdade começa a aparecer no milagre da luz do sol. Quando está tudo escuro, ninguém confessa nada. Mas agora que está uma luta grande para mostrar a verdade, dois locais afastaram o sigilo, a CPMI do INSS e o STF. Não tem como negar, está aqui. Poxa, eu pergunto, por que não pagaram para mim uma viagem na primeira classe para Portugal? Por que não pagaram para os outros 220 milhões de brasileiros? Poxa, um lobista, ladrão de aposentado e pensionista usou esse dinheiro para pagar para o filho do presidente da República uma passagem que custa milhares de reais em um hotel maravilhoso. Olha só, por que não foi para o brasileiro comum? Foi logo para o filho do presidente da República. Então, presidente, essa pancadaria todinha é porque o senhor manteve uma decisão justa. E essa decisão começou a demonstrar a verdade. O filho do presidente da República, infelizmente, de forma desavergonhada, estava em conluio com o careca do INSS fazendo lobby, não apenas no Brasil, mas do outro lado do Atlântico. Isso, para mim, já seria suficiente para ser um escândalo sem precedentes na República. Mas a corrupção está tão comum no Brasil, a corrupção está tão costumeira, a lama está espalhando em tanta gente que talvez a guerra Irã e Israel tenha mais valor do que a guerra de roubar. Uma confirmação, uma viagem internacional e passagens de hotéis pagos por um empresário investigado. E agora um novo foco de tensão em Brasília. Segundo reportagens publicadas pelo Estadão, Lulinha, filho do presidente Lula, confirmou que viajou para Portugal com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. A viagem teria sido para visitar uma fábrica de cannabis medicinal. E ele afirma que não fechou negócios. Nega ter recebido outros valores, mas o fato é o pagamento das despesas aconteceu. E quando o nome de alguém próximo ao presidente aparece ligado a um empresário sobre investigação, a repercussão é inevitável. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar não só a confissão que o Lulinha fez, mas por que ele confessou logo agora. E qual que é a estratégia dele contra a quebra do sigilo que foi autorizada pela CPMI do INSS. Lembra? Semana passada a gente comemorou um dia muito bom com várias notícias boas que teve a quebra do sigilo do Lulinha. Bora então para essa notícia agora com essa matéria aqui do Aguirre Talento que saiu no Estadão. Aguirre que também acompanhava e reportava muito bem a Lava Jato. Olha aí. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Que mais será que o careca não pagou pro Lulinha, hein? O empresário... Opa, vamos corrigir aqui, tá? Não, empresário... Depois eu explico pra vocês por que não dá muito bem pra gente encaixar esse nome empresário aí, ó. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, disse a pessoas próximas que teve a viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter o esquema bilionário de fraudes que lesou aposentados. Lulinha afirmou ter viajado com Antunes para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais, mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. Isso aqui, por si só, já é muito grave.
Porque o dinheiro que o careca do INSS usou para pagar essas viagens do Lulinha pode muito bem ter vindo do roubo do INSS, ou seja, pode muito bem ter sido dinheiro de crime, dinheiro dos aposentados, dinheiro sujo. O que isso significa dizer aí que o Lulinha foi beneficiário de crimes como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O que a investigação precisa fazer agora é saber se o Lulinha sabia ou não disso. Bora seguir aqui, ó. Fábio Luiz Lula da Silva disse ter se aproximado do lobista porque ele era um amigo em comum com a empresária Roberta Luxinger, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido pagamentos de Antunes. Ora! Roberta Luxinger, aquela mesma empresária lobista que me atacou várias vezes. Que coincidência, né? Aquela empresária lobista que, em mensagens encontradas pela Polícia Federal com o careca do INSS, disse ter ficado preocupada que os policiais encontraram provas relacionando ela e o careca com o Lulinha. É a mesma que recebeu vários pagamentos de R$300 mil do careca do INSS, que dizia que eram para o filho do rapaz. Filho de que rapaz será, hein? Que a Polícia Federal desconfia ser justamente Lulinha, filho de Lula. Lulinha, ainda mais que Edson Claro, em depoimento para a Polícia Federal, Edson Claro, um dos braços direitos do careca do INSS, e o Edson Claro disse em depoimento que o Lulinha recebia R$300 mil do careca do INSS de mesada, no total de R$25 milhões. Gente, coincidência é o que não falta nesse caso. Antes de eu contar para você por que o Lulinha admitiu isso logo agora, eu vou te contar agora quem que é o Lulinha, o Ronaldinho dos negócios. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria aqui do Felipe Moura Brasil, de 2024. Olha aí, Lulinha, do zoológico para o AP de R$6 milhões. Deixa eu aumentar aqui para você ler e acompanhar comigo. Ó. Quem é Lulinha? Mora num prédio de luxo, apartamentos avaliados em R$6 milhões, e o apartamento, assim como a casa de Campo do Pai, está no nome de Jonas Suassuna, sócio de Lulinha, né? É do meu amigo, né, Lulinha? Segue lá. Fábio Luiz Lula da Silva era, nas palavras de Jair Bolsonaro, limpador de estrume de elefante no zoológico de São Paulo. Até os 28 anos, Lulinha aí ganhava R$600 por mês, mas a maré mudou. Gente, olha o talento do cara. Menos de um ano após a posse do pai em 2002, Lulinha virou sócio de uma produtora especializada em jogos, a Game Corp, que, com capital de apenas R$100 mil, conseguiu vender parte das suas ações à Telemar, a então maior empresa de telefonia do país, por R$5,2 milhões. Em 2006, a Telemar injetou outros R$10 milhões na Game Corp com uma antecipação de compra de comerciais na Play TV, antigo Canal 21, arrendado por 10 anos à empresa de Lulinha pela Rede Bandeirantes para 6 horas de programação diária. Como a Telemar tinha um capital público e era uma concessionária de serviço público, a sociedade com o filho do presidente sempre causou estranheza. O objetivo mais óbvio seria comprar o acesso que ele tinha, Lulinha, a altas figuras da República. Sim, Lulinha foi acionado para defender interesses maiores da Telemar junto ao governo do pai. Em especial em setores em que se estudava a mudança na Lei Geral das Telecomunicações que impedia a compra da Brasil Telecom. No fim de 2008 veio a coincidência. A lei foi alterada por decreto de Lula e a Telemar formou com a Brasil Telecom um império de telecomunicações. Lulinha está rico. Gente, ele não é empresário, é um Ronaldinho dos negócios. Do zoológico, R$600 por mês a milhões de reais jorrando na sua conta. E aí fica a pergunta, por que esse Ronaldinho dos negócios resolveu agora, logo agora, admitir aí que ele recebeu dinheiro do careca do INSS, né? Certamente era um dinheiro aí bem intencionado, um outro bom negócio, tipo aquele ali da Game Corp. É simples, gente. Porque além da CPMI ter quebrado o sigilo dele, a Polícia Federal também pediu a quebra há mais de um mês e o ministro Mendonça havia autorizado antes mesmo de a CPMI fazer a quebra. Ou seja, de um jeito ou de outro, os sigilos do Lulinha serão revelados às investigações e vai aparecer tudo. Portanto, tudo indica que o Lulinha já está se antecipando aí na imprensa com uma narrativa defensiva sobre esses pagamentos, porque ele sabe que os investigadores vão achar os pagamentos quando os dados sigilosos dele vierem à tona. É essa a estratégia dele aqui. Mas será que vai funcionar? Conta aí o que você acha nos comentários, o que você acha desse fenômeno Ronaldinho dos negócios.
Olha aí, gente, para surpresa de 0 pessoas, Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Será que foram só voos e hotéis? E a mesadinha, Lulinha? Filho do presidente que nunca reconheceu publicamente ter relações com o lobista, famoso careca do INSS, careca, né? Agora diz reservadamente que viajou com ele para avaliar negócio com cannabis. O pai gosta de uma cachaça e o filho de uma cannabis. Advogado diz que Lulinha não tem ligação com os esquemas do INSS. Mas espera lá, doutor. 2 dirigentes do INSS já fizeram delação premiada dando Lulinha. Lobista ligada ao careca do INSS, botou Lulinha na roda também. E dizem até os bastidores que o próprio careca do INSS já está em tratativa de delação premiada e tá botando Lulinha na roda também. E a mesadinha de 300 conto era para quê? Para mear as cannabis do final de semana no Lago Sul, em Brasília? Lulinha disse a pessoas próximas, tá andando com X9, Lulinha, tá andando com cagueta. Só tem cagueta, né? Só tem lixo no meio dessa trupe, dessa esquerda, que teve viagem e hospedagem em Portugal. Veja, é em Portugal, né? Viajar no Brasil, no país que o pai dele tirou todo mundo da pobreza, ele não quer. Pagas pelo lobista. Você imagina, o cara é chamado de lobista. O cara é amigo de um cara que se autotitula lobista. Lulinha afirmou ter viajado com careca para visitar uma fábrica, uma fazenda de cannabis, né? De produção de cannabis com fins medicinais. Diz que dá grana esse troço. Mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. Pera, se ele negou ter fechado esse negócio e tem provas documentais, provas testemunhais de que ele estava recebendo mesadinha de 300 conto, se não era por negócios empresariais, era pelo que então essa mesadinha? INSS. É óbvio. Após a notícia cair na rede, o advogado do Lulinha reforçou que o filho do presidente não tem ligação com os esquemas do INSS. Olha só, chamou de esquemas do INSS. Botou todos os companheiros no BO e tirou o cliente dele. Ou melhor, vai tentar, né, tirar o cliente dele, mas já está delatado. A defesa também diz que ele não foi sócio nem recebeu valores do careca. Ah, então tá todo mundo mentindo. Todo mundo mente. Petista é esse troço, né? Eles são os maiores mentirosos, mas só eles falam a verdade. Todo mundo mente. O Lula é inocente e todo mundo que delatou ele mente. Alberto Youssef mentiu, Cerveró mentiu, Vacari mentiu. Todo mundo mente. Só eles falam a verdade. O funcionário do careca do INSS mente. Funcionário do careca do INSS afirmou à Polícia Federal que os dois eram sócios, sim. E o careca do INSS dava 300 conto mensais ao filho do presidente. As investigações também encontraram trocas de mensagens em que o careca providenciava pagamento de 300 conto ao filho do rapaz. A PF abriu investigação para apurar se o tal filho do rapaz é o Lulinha, igual apuraram também o amigo do meu pai. Essas mensagens, então, são meros delírios, né? Muito embora já tenham mais de 3 testemunhas confirmando esse pagamento mensal de 300 mil reais por mês para o filho do Lula, que segundo o advogado, eles não tinham negócio nenhum. Então, por que receber 300 conto mês do careca do INSS, tá? Não esqueçamos de quem ele recebia os 300 conto. É igual esse negócio do Banco Master. Não tem problema nenhum o ministro ser sócio. Ele não pode ser sócio administrador. É isso que fala a lei da magistratura. Ministro pode ser sócio de empresa, só não pode ser sócio administrador. Beleza. Agora, ser sócio do Vorcaro? Receber 20 milhões do Vorcaro? Ter um contrato de 130 milhões com o Vorcaro? Você pode ser sócio de empresas. O problema não está aí. O problema é ser sócio e receber grana do Vorcaro. O problema é receber grana do careca do INSS. E o advogado te complicando, Lulinha. Lulinha, presta atenção.
teu advogado te colocou num BO agora. Porque se você recebeu 300 pila, tem prova disso, por mês. Você recebeu 300 conto por mês do Careca do INSS. Tem prova disso. Tem testemunha te delatando. E teu advogado diz que você não tem negócio com o Careca do INSS? Esse dinheiro vendeu. Era melhor que tivesse inventado aí uma empresa, um negócio. Porra, Lulinha, 20 anos de curso nesse mundo aí, cara. Teu pai deve estar decepcionado com você, Lulinha. Agora, fechar as portas para as tuas teses de defesa. Vai explicar como 300 conto por mês. E eu quero ver se você vai ter culhão de abrir o bico, falar a verdade na CPMI do INSS. Lulinha vai depor sobre sua relação com o Careca do INSS. O Lulinha, gente, pediu para depor, pediu para falar, para explicar as coisas. Será mesmo que vai ter coragem de falar a verdade? Ou vai seguir o espírito do teu pai? Eu sou o maior coitadinho. Lembra? O Lula chegou a dizer que ele se compara a Jesus Cristo. Ele é tão inocente, tão honesto quanto Jesus Cristo. O Lula teve coragem de falar um negócio desse. E o fruto não cai longe do pé. E nós estamos vendo. Lulinha finalmente confirmou que passeou para Portugal com Careca do INSS, no aviãozinho, primeira classe. E isso é surpresa para 0 pessoas. Quem se surpreende com petista, o filho de petista metido em corrupção, é porque realmente acredita em Papai Noel ainda e Coelhinho da Páscoa. Essa gente é tudo igual. Eu quero é ver esse sujeito preso, que é o lugar onde deve estar. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Antunes é alvo de investigações relacionadas a suspeita envolvendo recursos ligados ao INSS. E isso muda o peso da história, porque a pergunta deixa de ser apenas houve uma viagem e passa a ser qual era a natureza dessa relação. Existia apenas proximidade pessoal ou havia interesse comerciais? Mensagens mencionadas em investigações apontam preocupação com a exposição dessas conexões. E, além disso, há depoimento que citam supostos pagamentos mensais elevadíssimos. São alegações ainda sobre apuração, mas politicamente explosiva. E tudo isso acontece enquanto a CPMI do INSS e a Polícia Federal avançam em pedidos de quebra de sigilo. Tudo isso chama atenção. A admissão pública surge antes da divulgação completa de dados oficiais. Coincidência? Não sabemos. O movimento estratégico para controlar a narrativa? Também não sabemos. Mas essa é a pergunta que começa a circular nos bastidores de Brasília. Será que é coincidência ou uma narrativa? Não há mal que dure para sempre. Você já deve ter ouvido essa frase alguma vez na sua vida. Bom, eu acho que agora os ministros do STF começaram a perceber isso também. São 6 anos ininterruptos de perseguição, desrespeito à legislação, à nossa Constituição, censura, agora escândalos de corrupção. E aparentemente os ministros do STF perceberam, ou começam a admitir, que não vão conseguir se manter no ano que vem. Ano que vem haverá impeachment. Vou ler para vocês uma matéria do Cláudio Humberto, que ele publicou agora de manhã. STF já admite em conversas reservadas que haverá impeachment em 2027. Com o desgaste reputacional do Supremo Tribunal Federal, a conclusão de seus ministros é que a situação virou. A corte perdeu o apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo após o escândalo de envolvimento de 2 dos ministros com o Banco Master. A maioria avalia em conversas reservadas que em 2027 processos de impeachment de ministros do STF serão inevitáveis, seja qual for o vencedor nas presidências e ainda que a direita não controle o Senado. Isso aqui tem um peso gigantesco, ou seja, eles estão falando, olha, mesmo não importa quem seja o presidente e não importa nem se a direita fizer a maioria no Senado, a indignação, a revolta, contando até mesmo com parte do centro e pedaços da esquerda, depois desses escândalos que vieram à tona, dificilmente eles vão conseguir sobreviver e 1 ou 2 ministros sofrerão impeachment. A pergunta agora é, quem será? Será Moraes? Gilmar Mendes? Toffoli? Eu acredito que esses são os nomes mais cotados aí para sofrer o impeachment. Mas a matéria continua. Pé de cal. Sentenças raivosas contra opositores de Lula desgastaram o STF, mas o Master e a avaliação interna pode ter o significado de pé de cal.
Contenção. Para ministros, o impeachment será usado para a contenção do STF, com apoio explícito de partidos de centro, de direita e de setores de esquerda. Fim da letargia. A maioria vê a imprensa sob controle, mas a letargia cessou após o a imprensa sob controle. Mas a letargia cessou após o autoritarismo estarrecedor apontado pela Transparência Internacional. E também depois de começar a ir para cima da própria imprensa, como a Malu Gaspar, que descobriu boa parte desse esquema do Master. Libertação, o caso Unafisco. O Unafisco é o Alexandre de Moraes mandar a polícia intimar o presidente desse sindicato, né, que é da Receita Federal, por ele ter feito críticas ao STF, dizendo que os auditores da Receita têm menos medo de fiscalizar o PCC do que autoridades do Brasil, se referindo, obviamente, a ministros do STF. Então vamos lá. Nós estamos vendo um horizonte se abrindo com novas oportunidades. O que eles mais temem, e todo mundo sabe disso, é que nós façamos maioria no Senado. Fazendo maioria no Senado, nós faremos o próximo presidente do Congresso, o presidente do Senado. E esse é o primeiro passo, é o passo fundamental. Maioria no Senado, nós colocaremos ali o presidente do Senado, que pode ser Rogério Marinho ou algum outro senador da direita. Esse senador vai ter a caneta na mão para dar entrada, para iniciar o processo de impeachment. Nós, hoje, com essa composição do Senado de hoje, nós temos 41 assinaturas de deputados favoráveis, de senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Com a reorganização do Senado, nós vamos, obviamente, coletar novas assinaturas e eu tenho certeza que vai passar de 50. E vai ficar impossível de segurar esse pessoal. Até senadores de centro já entenderam que deu um basta. É impossível conviver com um dos poderes saindo das suas prerrogativas, atropelando os seus limites e acreditando que tem um poder totalitário. Essa decisão do Gilmar Mendes dessa semana passada foi uma aberração assim, inédita. Puxar um trem arquivado, um processo arquivado, um habeas corpus arquivado de 2021 para tentar proteger a Meredith, porque ela é do Dias Toffoli. Então, assim, do jeito que eles estão indo, nesse desespero de blindagem, eles podem estar, na verdade, aumentando a lista de possíveis ministros do STF alvos de impeachment no ano que vem. Vai vir paulado? Vai. Vamos lá. Vai ter inquérito, vai ter tentativa de intimidação, vai ter condenação aí de nomes fortes para o Senado, mas eles não vão conseguir parar a onda. É querer parar uma tsunami colocando sacos de areia na praia. Você não vai conseguir. O que está acontecendo hoje é irreversível. Podem vir para cima, podem censurar, podem fazer o que quiser, mas nós vamos fazer maioria no Senado. E nós vamos devolver a sanidade para o Brasil. Nós vamos resgatar a verdadeira democracia. E essas pessoas que fizeram tanto mal, vão pagar na justiça pelo que eles fizeram. Porque o impacto não é apenas jurídico, é eleitoral. Em um país polarizado, qualquer suspeita vira munição política. Aliados falam em transparência, oposição fala em desgaste. E no meio disso tudo, o governo já enfrenta críticas em outras áreas. Gastos públicos questionados e muitos questionados, debates sobre programas sociais, cobranças sobre gestão e prioridades. O cenário é de tensão acumuladíssima. Mas de tudo isso que assistimos, vamos aos fatos confirmados até agora. Houve viagem, houve despesas pagas por empresário investigado, há investigação em andamento e existem alegações que ainda precisam ser comprovadas. O tema já impacta o debate político para 2026, mas não há condenação. Não há sentença, mas há questionamentos e em política, questionamento constante pode ser tão poderoso quanto uma acusação formal. A grande dúvida agora é, esse episódio será esclarecido rapidamente ou ainda estamos vendo apenas o começo de uma crise maior? Porque quando o dinheiro, o poder e a investigação se encontram, o desfecho raramente é simples. E o Brasil está assistindo tudo isso aqui no Conta Tudo Ju. Conta Tudo Ju!